Bom dia, irmãos. Meu nome é João Paulo e essa é a 11ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Piedade, União com Cristo. Bom, como os irmãos já sabem, nós temos procurado explorar o cristão presbiteriano através do livro do reverendo Sean Michael Lucas, delineando qual é a nossa identidade. Identidade essa que é formada pela confluência de convicções, práticas e histórias. Em relação às nossas convicções, nós já vimos que elas estão assentadas nos princípios fundamentais da palavra, sendo o primeiro deles o fato de que Deus é rei, soberano, majestoso, transcendente sobre sua criação, de forma que, antes mesmo da queda, o ato dele condescender conosco, se relacionando conosco, já era um ato gracioso, de forma que a sua graça se manifesta tanto na criação, quanto na manutenção e governo dessa terra, quanto na salvação do homem após a queda. E nós vimos que essa graça se manifesta também na sua promessa, na sua aliança, no seu domínio sobre um povo, de modo que ao longo da história um povo seja preservado e seja preparado para ser povo de fato de Deus, né? E a gente viu que no Antigo Testamento esse povo era Israel, e nós vimos que há uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo, de forma que no Novo Testamento esse povo é a igreja, sendo que a igreja ela tem características que a distinguem de todo o resto, de todas as outras instituições humanas, sendo ela una, santa, católica, universal e apostólica, e sendo ela marcada pela fidelidade em relação à palavra, seja em relação aos sacramentos em específico, seja em relação à mensagem de forma geral, que deve ser mantida pura, inclusive através da disciplina. E a gente viu mais a fundo a questão dos sacramentos, do batismo e da ceia, como sinais, marcas e selos da graça. E vimos que nossas convicções, enquanto presbiterianos, estão assentadas em todo esse bojo aí. Hoje a gente entra na questão das práticas em si, sendo que a gente vai tratar primeiramente a questão da piedade, sendo que o título do capítulo, capítulo 6, é Um Coração em Chamas, Piedade Presbiteriana e Reformada. Agora, esse capítulo ele pode ser dividido em três partes. O primeiro que trata da raiz da piedade, que é a união com Cristo. O segundo que vai tratar das práticas piedosas relacionadas aos meios de graça. E por último, a questão do alvo da piedade, ou seja, o crescimento e a gratidão a Deus. Sendo que me coube tratar da primeira parte, que é a raiz da piedade. Quando nós perguntamos para as pessoas o que é uma pessoa piedosa, elas muito provavelmente responderão que é aquela pessoa que tem um caráter semelhante ao de Cristo, ou que tem traços do fruto do Espírito. Embora essa resposta não esteja errada completamente, ela também não está completamente certa, porque a gente não pode separar o que nós fazemos daquilo que nós somos, ou as doutrinas que nós temos das nossas práticas, ou então o conhecimento doutrinário a respeito de quem Deus é, do conhecimento pessoal, relacional com Ele. Então, se a gente for pegar o Jerry Bridges, no livro Exercita-te na Piedade, ele vai dizer que a piedade é uma atitude pessoal para com Deus, devoção, que resulta em ações agradáveis a Ele, caráter e semelhança de Cristo. Então, o que ele quer dizer? Que piedade, ela não é só essa parte de cima aí, do caráter e semelhança de Cristo, mas que ela é uma devoção a Deus, do qual emerge o caráter e semelhança de Cristo. Devoção é essa, que é uma vida centrada em Deus, e onde você apresenta o temor de Deus, né, o amor a Deus e a sede de Deus. Sendo que essa devoção em si, se ela é a raiz dessa árvore aí, ela vai ter, a gente vai ter uma raiz da raiz que seria a união com Cristo, né? Porque nem a devoção a Deus existe sem a união com Cristo, mediante a fé operada pelo Espírito Santo. Porque é a partir dessa união que a gente passa a desfrutar os benefícios de Cristo, né? Então, que a gente, por exemplo, tem a nossa vida regenerada e passa a sentir a palavra, né, concordar com ela,
desejar conhecer mais dela, desejar passar a crer em Cristo mesmo, né, e demonstrar fé e arrependimento. A gente vai ver um pouco disso depois, mas é a partir daí que a gente vai ter a compreensão mínima para que a gente possa temer, amar e ter sede de Deus, e aí sim é, ter os frutos ou o fruto do Espírito nos seus diversos traços, né? A gente vai manter essa árvore bem nutrida através dos meios de graça, que são práticas que são o foco do capítulo em si, né? Práticas que nos possibilitam crescer em graça. Então, a palavra, os sacramentos, a oração. Mas a gente vê que piedade seria a vida cristã como um todo. O Calvino ele vai falar a respeito da piedade que ela é reverência associada com amor a Deus e induzida pelo conhecimento dos seus benefícios. Quando a gente fala da salvação, a gente pode mapear diversos aspectos dela, né? Diversas partes que compõem essa salvação e que teologicamente você pode separar justamente para trazer luz maior a cada uma dessas partes. Então, normalmente quando a gente fala de ordem da salvação, a gente está falando do nosso chamado eficaz, né? O fato de que uma vez que nós já fomos predestinados da eternidade, Deus nos chama em determinado momento, nós somos regenerados, passamos a ter uma nova vida, passamos a olhar para a vida com olhos diferentes e assentindo, por exemplo, a palavra, confiando nela, crendo em Cristo e demonstrando fé e arrependimento. Nós somos justificados, ou seja, vistos como santos pela nossa união com Cristo, de forma que os méritos deles são transferidos para nós e nossos pecados são transferidos para Ele na cruz. Nós somos adotados no Pai, começamos um processo de santificação que vai perdurar até a glorificação. Todos esses passos, eles são assim delineados, embora eles não apareçam todos juntos assim na Bíblia, né? Eles vão aparecer de forma espalhada. Alguns textos vão dar mais ênfase em um, outros em outro, mas juntando tudo isso a partir de uma construção teológica, a gente consegue descrever como o Espírito Santo ele aplica a obra salvífica de Cristo a nós, mostrando como as diferentes partes desse processo interagem. Portanto, a gente tem que ter uma visão aqui de que essa sequência ela é uma sequência lógica. Né? Isso tem que acontecer para acontecer aquilo e aquilo outro, um como decorrência do outro, logicamente. Mas não é uma sequência cronológica, porque, embora eles estejam relacionados de maneira lógica, muitos desses passos, dessas partes, elas acontecem instantaneamente. Né? Quando você é chamado por Deus, você já é regenerado ali e já passa a apresentar uma fé salvífica. Né? Então, assim, a gente não pode entender eles como cronológico, e a sequência como cronológica, e até porque também tem dessas partes que elas ocorrem pontualmente, enquanto outros ocorrem de forma contínua, como a santificação. Mas o fato é que na visão reformada, e é por isso que trouxe a ordem da salvação aqui, tudo começa e é mantido por meio da nossa união a Cristo. Então, eu falei que essa união a Cristo era a raiz da piedade, mais uma vez a gente vê aqui isso sendo confirmado de outra forma, né? Porque quando nós somos chamados, nós somos unidos a Cristo e através da fé, e é a partir daí que a gente é visto como justo por Deus, e aí Deus nos adota em si, e o que permite que a gente continue um processo de santificação, né? Então, resumindo, a união com Cristo, ela marca não só o início da nossa caminhada cristã, como toda ela, porque até na santificação a gente vai precisar dos méritos de Cristo, dos benefícios de Cristo, sendo aplicados a nós. Isso vai aparecer de maneira sucinta, essa ordem da salvação, não de forma completa, porque é uma construção teológica, mas de forma sucinta lá em Romanos 8, versículo 30, que diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente vê aí como a união a Cristo é a base de tudo. Inclusive, quando a gente fala de regeneração, a gente vê que até muitas vezes eles são tratados em paralelo na palavra,
com a união com Cristo. A regeneração seria a implantação do princípio da vida em nós, vida essa que se manifesta por si mesmo, né, como uma criança que ao nascer ela chora, ela se move. Nós também passamos a demonstrar isso. E aí alguns testes, por exemplo, que são apresentados lá em 1 João, para você saber se você teve a sua vida regenerada de fato. O primeiro seria crer em Cristo, né? Se você crê em Cristo é porque você foi regenerado. Se você guarda em tesouro os mandamentos, se deleitando nesses mandamentos, também é porque você foi regenerado. Se você tem o seu espírito, sendo que você foi adotado, tem uma filiação com o Pai, é outro teste. E se você ama os irmãos, você também pode dizer que você foi regenerado. Existem outros, entre aspas, testes, mas esses aí são os principais que aparecem lá em 1 João, especialmente no capítulo 3. E esse capítulo introduz algo a mais, porque ele vai falar ali no mesmo versículo, em 1 João 3:24, a respeito da nossa união com Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele fala de regeneração, ele fala dessa união mística com Cristo, de forma que são doutrinas inseparáveis. A gente não pode receber nenhuma bênção da obra de Cristo, a menos que a gente esteja unido a Ele, né? Então, união mística, que é o termo que se usa para essa união com Cristo, o termo teológico, ela é a união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, pela qual ele é a fonte de sua vida e fortaleza, de suas bênçãos e salvação. A gente vê isso em vários textos bíblicos, a gente vai ler aqui alguns, mas para início a gente vê em Gálatas 2, versículo 20, que diz: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um outro texto no qual essa união mística com Cristo aparece diversas vezes, demonstrando essa relação com toda a vida cristã, é o de Efésios 1, versículos de 3 a 14, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Troquei ele Espírito Santo por Santo Espírito, mas não faz diferença. O que a gente vê aí no texto várias vezes a menção em Cristo, nele, perante ele, para ele, por meio dele, né, pelo seu sangue, em Cristo. Então a gente vê como essa nossa união com Cristo ela marca toda a nossa trajetória cristã. Um outro texto ainda é esse de João 1, versículo 16, que fala: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Está falando a respeito daquilo que a gente recebeu de Cristo, né? E fala da sua plenitude, né? De um todo, não só algo parcial. Como que a gente tem recebido isso, né? Sendo unido a Ele. Você não recebe nada a menos que você esteja unido a Cristo. A gente está batendo nessa tecla aí porque é importante. A obra especial e peculiar do Espírito Santo é apenas produzir essa união, né? Inclusive, quando a gente fala que nós somos salvos mediante a fé, que foi algo essencial na reforma, essa visão,
a gente não está falando que a fé em si é que nos salva. A fé é instrumental nesse processo. Ela nos salva porque ela nos une a Cristo. Então é a nossa união a Cristo que permite que nós sejamos salvos. De maneira que a fé é meramente instrumental nesse processo. E é dessa união, portanto, que todas as demais bênçãos procedem. E a gente vai ver essa união, ela é muito explorada ali no Evangelho de João, nos capítulos 14 ao 17. Né? A gente vai ver o Espírito Santo propiciando essa união e ela se manifestando de diversas formas, né? Que a gente vai explorar mais para frente. O Aaron Rod, no livro Outlines of Theology, ele vai dizer o seguinte: a designação técnica dessa união é mística porque ela transcende toda analogia de relacionamentos humanos no que diz respeito à sua natureza íntima e conexões, quanto ao seu poder transformador e sua influência, bem como em sua excelência e consequências. No que tange a essa união, a gente vai ver que a Bíblia se refere a ela através de alguns termos. Então a gente vê o primeiro deles aí em Cristo, que a gente viu diversas vezes no texto lá de Efésios, né? Então a gente vai ver também em 1 Coríntios, em Colossenses, em Romanos, todos esses textos aí e outros, né? Esses aí são só um exemplo. A gente vê, por exemplo, nesse que eu separei, que é o de Romanos 16:7, onde o apóstolo Paulo ele já está fazendo suas saudações finais e ele vai comentar que Andrônico e Júnias eram irmãos em Cristo e que eles estavam em Cristo antes de mim, né? Então, mostrando como para ser cristão você precisa estar em Cristo, né? Ele estava se referindo, ó, eles são cristãos e ele se refere dessa forma, eles estavam em Cristo antes de mim. A gente vai ver também o termo árvore e os ramos, né? Ou essa comparação entre árvore e os ramos, lá em João 15, no versículo 5, né? Na verdade, todo o capítulo ele vai trazer, ou grande parte do capítulo vai trazer essa questão da árvore dos ramos, mas separando esse versículo diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mostrando Cristo como aquela seiva vivificante que vai até os ramos, né? E que permite que os ramos tenham vida, né? Se eles não tiverem na árvore, na videira, eles apodrecem, morrem e aí não podem dar frutos também, né? A gente vê também o termo, ou essa comparação entre Cristo como a cabeça e nós como corpo, né, que vai aparecer lá em 1 Coríntios 12:27, Efésios, Colossenses, né, sendo que eu separei esse texto de Colossenses 1, versículo 18, né, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A gente vê aí a questão de Cristo como nossa cabeça, né, e nós como seu corpo, a igreja como o corpo de Cristo. Uma outra forma pela qual essa união mística vai aparecer na palavra é na relação entre o relacionamento conjugal de um esposo e de sua esposa e o nosso relacionamento com Cristo, como nosso esposo, nós, igreja, enquanto esposa. E essa relação, Paulo vai discorrer a respeito dela lá em Efésios. Inclusive, ele vai concluir esse texto em Efésios dizendo: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E é daí, além daquilo que o Aaron Rod falou, que a gente deriva também esse termo místico, por conta desse mistério que há, que é a nossa união a Cristo, mas de maneira que nós não somos divinizados e nem Cristo é rebaixado por conta da nossa união com Ele, né? Então é algo que é um mistério, assim como dentro da própria pessoa de Cristo você tem a questão da união hipostática, né? De ele ser Deus e homem ao mesmo tempo e essas naturezas coexistirem sem uma solapar a outra, dominar a outra ou sem elas se confundirem. Nós também estamos unidos a Ele, mas sem se confundir com a sua natureza, né? Outra comparação em relação à nossa união a Cristo também é a de Cristo como a pedra fundamental
e de nós como as pedras vivas, né, que compõem o templo, né, que a gente vai ver lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 4 a 5, que diz o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, comparando nós com essas pedras e Cristo como uma pedra fundamental. A gente vê também isso na questão da união do descrente a Adão e do crente a Cristo. Então, Adão como nosso representante na queda e Cristo como nosso representante na salvação, nosso cabeça. Em 1 Coríntios 15, versículo 45, vai dizer o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, primeiro ele recebeu a vida, né, e depois, inclusive, pecou, de forma que esse pecado foi transmitido a toda a humanidade, de forma ordinária. Mas em Cristo nós temos não só vida, mas aquele que concede a vida para nós, né? Bom, então a partir desses termos que a gente viu, e a partir do que a gente já viu até aqui de forma geral, qual que é a natureza então dessa união com Cristo? Bom, primeiramente ela é uma união espiritual, não no sentido de mero associação de espíritos, mas no sentido de que o Espírito Santo aplica os méritos de Cristo, os benefícios de Cristo a nós e faz com que os nossos pecados sejam imputados a Ele na cruz, né? E então está relacionado a essa ação do Espírito Santo também, né? Então a gente vê 1 Coríntios 6, 17, 12, 13, né? A gente tem esse texto aí de 1 Coríntios que diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa união ela também é mística, né? Justamente no sentido que eu falei no slide anterior, porque assim como na união entre marido e esposa, dois se tornam um sem que cada um perca a sua individualidade ali, nós também nos unimos a Cristo sem com isso nos misturarmos a Cristo e nem Cristo se misturar a nós. Então é diferente da visão mística. Quando a gente fala de mística, a gente tem muito associado àquela visão do misticismo, de que você, ao se achegar a Deus através de uma sequência pré-determinada de ações que você deve fazer, você ia cada vez mais sendo elevado, sendo divinizado, se perdendo no próprio Deus, né, sendo absorto pelo próprio Deus, de forma que você ia perdendo a sua individualidade. E na visão cristã, a gente tem essa união com Deus, mas sem perder a nossa individualidade. Então é algo muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo realmente um mistério para nós, né? Tanto que a gente vê que o fruto do Espírito, um dos traços do fruto do Espírito, é o domínio próprio, né? Então a gente não perde as nossas capacidades de deliberação com relação à responsabilidade humana por estar se achegando a Deus, né? Pelo contrário, a gente ganha mais discernimento para decidir mais da forma correta, né? Essa união com Cristo também é vital, né? Ela nos traz vida espiritual. E a própria manutenção dessa vida deriva de Cristo também, através da habitação do Espírito Santo. Então, quando eu falei que o Espírito Santo, essencialmente, ele concede essa união, ele não só concede, mas ele mantém essa união, né? É algo vivo, não é algo mecânico, conceitual, não é uma palavra, um conceito, né? Lá em João 10, versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o Cristo concedendo a vida eterna para nós, né? Ela também é uma união orgânica, né? E a diferença aqui da união vital, porque quando a gente fala de vida, a gente fala de algo que é orgânico também, mas aqui a diferença que se quer estabelecer
é que no orgânico você tem uma via de mão dupla, enquanto no vital Cristo é a seiva vivificante, naquela ideia da videira, que nos concede vida. Na natureza orgânica, o que a gente vê é que todos dão e todos recebem dentro desse corpo de Cristo, né? É uma via de mão dupla. É aquela ideia que está presente lá em Efésios 4, versículos 15 e 16, que diz: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então você vê que as partes ela têm uma responsabilidade para com as outras, né? Umas para com as outras, né? Assim como nós temos no corpo de Cristo. Então é uma via de mão dupla nesse sentido, né? Nós vemos também que essa união é pessoal. Todos nós, separadamente, estamos unidos a Cristo. E é importante fazer essa distinção aqui, porque existem muitas tradições cristãs, como por exemplo o romanismo ocidental, que dão um peso exacerbado à igreja, de forma que você é salvo pela igreja, pelo mero participar da igreja. Quando na verdade o que nós cremos é que nós estamos unidos a Cristo em primeiro lugar, e a partir dessa união a Cristo, como outras pessoas também estão unidas a Cristo, aí sim nós passamos a nos unir entre si, como pessoas unidas a Cristo. Então, primeiro vem a união indivíduo e Cristo, e depois a união corporativa na igreja. Isso não tira a importância da igreja, por conta, inclusive, dos meios de graça que a gente tem na igreja, mas também não dá um peso maior do que a própria palavra fala para a igreja, no sentido de dizer que o mero participar da igreja traz salvação. A gente vê também que essa união ela é indissolúvel, né? Se a gente pegar ali Romanos 8, versículos 30 a 39, a gente vai ver como aquela questão da perseverança dos santos, né? Aqui eu separei só os dois últimos versículos desse algo que é maravilhoso para nós, né? Porque diz: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, né? A gente vê também que essa união com Cristo, ela é transformadora. Aquela questão que a gente falou da piedade como baseada na união com Cristo, que acaba desenvolvendo a devoção a Deus, que permite o desenvolvimento do caráter à semelhança de Cristo e que se manifesta nos traços do fruto do Espírito, né? A gente vê, portanto, que ela tem esse efeito transformador em nós, né? A gente vê em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, na segunda parte, fala: Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, há uma transformação aqui, né? Bom, e como é que ela é estabelecida, né, essa união? Ela é estabelecida através do atuar do Espírito Santo, né? Que nos regenera e permite assim que estejamos unidos a Cristo, né? Na verdade, antes disso a gente tem o chamado eficaz, nosso chamado, como falei, todas as coisas acontecem pontualmente e no mesmo instante, né? Então é difícil precisar uma ordem cronológica, mas a gente vê que todas elas estão relacionadas: a regeneração, a nova vida, o chamado eficaz, o nosso chamado, e a questão da fé e do arrependimento que a gente demonstra, que não são pontuais somente, mas que nos sustém, permite o desenvolver e o fortalecer a união com Cristo, né? Então se continua, né? Toda vez que a gente peca, a gente se arrepende e também nós continuamos a ter fé ao longo da nossa caminhada. Ela não é estabelecida pela igreja, então negativamente, né? Abordando aqui, nem através da igreja, aquela questão que eu falei de que nós não somos salvos pela mero participar da igreja, e nem através dos sacramentos.
como seria, por exemplo, na regeneração batismal, né? Aquela visão que a gente não tem. Entretanto, a gente sabe que os sacramentos são valiosos na manutenção e no desejo de que essa união seja maior e mais profunda, mas eles não têm eficácia ex opere operato, né? Aquela eficácia que não depende da sua fé, mas sim do seu mero participar do sacramento. Quais são as consequências então dessa união? Bom, a gente tem consequências objetivas e tem consequências subjetivas. Objetivamente, para guardar, bastaria colocar a palavra federal do lado. E subjetivamente, para guardar, a gente colocaria a palavra espiritual. Por que federal em relação ao objetivo? Porque quando a gente fala de consequências objetivas da união, a gente está falando de consequências que não estão relacionadas à nossa experiência, mas ao nosso estado, condição ou posição diante de Deus por conta dessa união. E o que a gente vê quando a gente fala de federal, a gente está remetendo à palavra fedor, que é cabeça, né? Então, se a gente tinha um cabeça, um representante da humanidade diante de Deus, que era Adão, no Antigo Testamento, no início da criação, a partir de Cristo a gente tem um novo Adão, um novo representante, agora não representante de toda a humanidade, mas dos eleitos, de modo que através dessa união legal, forênsica, com ele nós temos a sua obra imputada a nós, né? E isso assegura a perenidade do poder transformador de Cristo, porque uma vez que não depende da nossa santidade, mas da santidade dele, a nossa justificação, então a gente pode ter essa perenidade do seu poder transformador e de forma que a gente possa descansar nessa paz objetiva também que é estabelecida com Deus, né? Quando a gente fala das consequências da união subjetivas ou espirituais, a gente está falando da nossa identificação com o sofrimento de Cristo, né? Com o fato de que nós também morremos para o pecado, o fato de que nós fomos ressurretos, de que nós somos vitoriosos nele contra o pecado. Com o seu triunfo, nós triunfamos também, né? Esse é o propósito da salvação, é justamente através dessa união nossa com Cristo, inclusive na sua morte e ressurreição, nos conformar à imagem de Cristo. Nós não somos estáticos, somos transformados de glória em glória. Na medida em que a gente apresenta o fruto do Espírito, a gente vai se tornando mais útil, inclusive, né? A gente vai desenvolvendo os nossos dons, os nossos talentos, vai apresentando esses traços do fruto do Espírito, de modo que a gente possa ser mais útil para Deus, glorificá-lo de maneira melhor e também glorificá-lo através do nosso serviço ao corpo de Cristo, né? E essa união também produz a base da união espiritual entre os crentes em Cristo Jesus, né? Como eu falei, por conta da nossa união com Cristo, que a gente está unido com os nossos irmãos e tem uma base para essa união também. A gente tem alguns erros de interpretação que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem, por exemplo, os erros racionalistas, no qual a união é da divindade com toda a criação. Uma pessoa pode estar fora de Cristo, mas Cristo nunca estará fora dele, eles alegam, né? E acaba destruindo a importância soteriológica, né? A importância da salvação, porque dilui a salvação para o todo, fazendo dela universal. A gente tem os erros quanto ao misticismo, que eu falei antes, né? Que existem no contexto de religiões orientais, né? Essa ideia de você se miscuir no todo, se perder no todo, perdendo inclusive sua individualidade, aquela ideia de você ser incorporado no nirvana, por exemplo, mas que também existe dentro do cristianismo com essas personalidades que pretendem que Cristo se incorpore nelas, né? A gente vê isso de maneira meio caricata, né, no Henri Cristo, mas a gente vê isso de uma maneira também viu, né, com esse coreano Sun Myung Moon, né, e outros. A gente vê também erros arminianos relacionados à união com Cristo,
como quem vê essa união como meramente moral, semelhante à que existe entre um professor e seus alunos, né? Então é como se você estivesse aderindo só à parte da obediência passiva de Cristo ali, né? Aquela ideia de Cristo como um professor, como um exemplo a ser seguido, mas sem envolver entrelaçamentos, né? Ela seria uma união meramente em termos de adesão de ideias, né? E a gente vê os erros quanto à mediação, né? Como se não fosse do Espírito Santo, mas da igreja. E envolvesse a participação nos sacramentos, a mera participação produzisse a união com Cristo, né? O que não é verdade. Bom, concluindo, como diz o reverendo Solano Portela ao tratar desse tema, sejamos gratos a Deus por nossa união mística com Cristo. É ela que sustenta o nosso caminhar como peregrinos nesse mundo tenebroso. É ela que nos leva à glorificação com seu poder mantenedor e transformador. É ela que possibilita a nossa comunhão fraterna como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Saibamos também que fomos chamados e regenerados pelo soberano Deus e que respondemos a Ele, porque Ele assim nos capacita. Que possamos de fato ser gratos por isso. Eu vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo dessa vez, mas vamos orar para encerrar. Senhor Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, ó Pai. Te agradeço pelo modo como o Senhor manifesta a tua graça por sobre nós, ó Pai. Pelo modo como o Senhor nos salva sem com isso negar a sua justiça, ó Pai. Permanecendo assim um axioma, um ponto fixo, um parâmetro para a nossa própria justiça, Pai. Obrigado porque o Senhor nos salva de si, por meio de si, para si, ó Pai. Na medida em que, ao pecarmos, ó Pai, tínhamos como salário a morte, ó Pai, tínhamos como consequência a morte física e espiritual, mas como o Senhor provê através de Cristo, ó Pai, e especialmente da nossa união com Ele, a possibilidade de sermos salvos, ó Pai, de modo que possamos desfrutar de uma eternidade na Tua presença, ó Pai. Porque o que faz o céu ser o céu é a Tua presença, ó Pai. E lhe agradecemos porque o Senhor, através da Tua aliança estabelecida com Seu povo, ó Pai, nos mantém unidos a Cristo e assim unidos a Ti, ó Pai. Agradeço por tudo isso. Conceda um dia na Tua presença, ó Pai, e que possamos estar atentos, ó Pai, preparados para o culto à noite, ó Pai. Eu que lhe peço em nome de Jesus, amém.